Boa noite, meu grupo é de esporte de alto rendimento. Eu vou estar falando um pouco. Eu vou começar falando sobre definição de esporte de alto rendimento, que é o que que é, né? Esporte em alto rendimento é quando você treina um atleta para uma modalidade esportiva cujo tem uma competição, por exemplo, o jogador de futebol. Ele vai ser profissional, então ele tem um determinado treino. Ele tem uma rotina a seguir para ele atingir sua alta performance, a sua melhor forma para se dar bem na hora de jogar. Ele ter, vamos dizer, a habilidade certa para aquilo. E eu vou falar também sobre um pouco da história de origem. Os esportes de alto rendimento não eram classificados assim antigamente, mas eles já existiam. Um exemplo é os Jogos Olímpicos, que serviam como elemento de coesão grupal entre si as cidades gregas. Como a gente já estudou nas aulas passadas, que a gente estuda com o professor, antigamente era bem visado que os homens tinham que ser malhados, fortes, físicos, e isso tipo dava uma atração muito grande, que é o que fala nesse slide. A divisão entre corpo e alma era bem acentuada e os homens eram valorizados por serem belos, bons, saudáveis e férteis. A perfeição só era conseguida também com a beleza do corpo e por isso a educação integral dos gregos incluía a educação física, ou seja, vamos classificar como o cara ser perfeito, antigamente ele precisava ter um corpo perfeito, todo malhado e etc. A competição era considerada um princípio vital e o rendimento ambicionado. Então, a partir da história é basicamente isso, e a definição de esporte e alto rendimento também é basicamente isso. Boa noite, eu vou falar um pouco sobre característica do esporte de alto rendimento. O indivíduo que se envolve no esporte de alto nível deve ter em mente duas características importantes em todo o processo ao qual será submetido. O primeiro fator é ter plena disciplina e perseverança nos seus objetivos. Segundo, estar bem claro de que poderá haver grandes dificuldades e que essas deverão ser superadas. Para permanecer no esporte de alto rendimento é necessário conhecimento do corpo e de suas potencialidades, inteligência, saber renunciar, autocontrole, capacidade de suportar grandes esforços, superação e entusiasmo. Bom, então na parte de treinamento, a gente tem que levar em conta dois principais treinos feitos por atletas de alto rendimento, que é o treino físico e o treino técnico. E lembrar também que um não vai funcionar sem o outro. Não adianta eu chegar numa competição com um físico bom se minha técnica está ruim, assim como não adianta eu chegar com uma técnica boa se meu corpo não vai acompanhar essa técnica. E pegando aqui dois exemplos simples, futebol e da luta, a gente tem atletas de futebol que vão treinar até 6 horas ou mais por dia, e tem os atletas de combate que vão treinar até 5 horas por dia para melhorar essa técnica. Então, vamos ter atletas de combate que vão treinar até 5 dias, até 5 horas por dia para melhorar essa técnica. Então, é muito importante o profissional que está acompanhando esses atletas conseguir conciliar esses dois treinos para ficar uma coisa que ajude, não uma coisa que vá atrapalhar. Por exemplo, eu vou treinar 5 horas por dia. Se no meu primeiro treino eu gastar toda a minha energia, eu não vou conseguir aproveitar os outros treinos com máxima eficiência. Não vou conseguir dar 100% nos outros treinos se meu primeiro treino já me drenar por completo. E é aí que entra a parte física. E a parte física ela vai fazer o quê? Ela vai aprimorar meu desempenho, ela vai aprimorar minha força, minha velocidade, minhas capacidades físicas como um todo. Então, e é também função da pessoa que está acompanhando esse atleta, do treinador dele, saber visar aonde esse atleta está falhando, aonde ele tem uma certa, não falhando, mas tendo uma deficiência, e aí trabalhar em cima disso. Como que eu vou fazer isso? Eu vou estudar a área que ele está atuando, eu vou estudar apresentações antigas dele, vou estudar as apresentações antigas, e a partir daí eu vou arrumar um treino para ele. Se é para apresentações antigas ele faltou força, eu vou montar um treino baseado na força, de acordo, sempre conciliando o treino físico do treino técnico. E não é só isso que o treino físico vai proporcionar. Como a gente sabe, treinar, como o atleta de alto rendimento tem muitas horas por dia, o risco de lesão é muito alto. Então, o treinamento físico bem feito vai diminuir essa chance. Eu tenho um físico bacana, eu tenho um treino técnico bom, eu tenho um estudo em cima disso, então a chance de me lesionar vai diminuir, que é o que a gente vai ver agora com o Patrício.
Boa noite. Vim falar um pouco sobre os cuidados a serem tomados, né? O profissional não deve ter apenas uma vida intensa de treinamento. Deve ser acompanhado também de alguns cuidados especializados. Quais seriam eles? A recuperação é uma, né? Para o organismo absorver adequadamente o estresse causado pela atividade física e o compromisso esportivo seguinte não ser afetado, o atleta deve ter alguns cuidados pós-treino. Descanso, compressa de gelo, massagens, ajuda na recuperação física do atleta. Alimentação também. A alimentação saudável é essencial para que todos os atletas tenham um desenvolvimento maior na hora de competir. Ou seja, ele precisa estar bem alimentado para que ele possa render bem na hora de fazer a atividade, né, na hora da competição. É isso, galerinha. Obrigado a todos. E nós vamos passar um vídeo do personal que a gente entrevistou, para ele falar um pouco mais sobre o esporte de alto rendimento, falar um pouco da sua experiência sobre o esporte. E é isso aí. Desde já agradecemos a todos. Tudo bem? Meu nome é José Henrique Capo de Freitas. Eu sou professor de Educação Física, né? Formei em 2013. E vamos à pergunta aí, qual que é a diferença do treino de performance do treino de uma pessoa que visa saúde, qualidade de vida, tá? Basicamente, tá? É a intensidade. É óbvio que o cara que quer a performance, o atleta, ele é movido a desafios, tá? Então, quanto maior o desafio que você der para ele, mais vontade de vencer ele vai ter. Então, basicamente, seria intensidade, tá? Como é que eu vejo a nossa área no Brasil? Graças a Deus é uma área que está crescendo muito, né? Tem muita gente se formando, tem muita gente aí no mercado, mas é uma área que tem muita gente precisando também desse tipo de trabalho, tá? Então tem espaço para todo mundo, gente. Tem espaço para todo mundo, vocês podem ficar tranquilo aí, o pessoal que está se formando agora aí, tá? Eu tenho um box, né, de cross-training aí, a gente faz um trabalho diferente, porque aqui a gente, a minha esposa é nutricionista, né, a gente faz um conjunto de atividade física, de cross-training, treinamento funcional, junto com essa parte de nutrição também, tá? Orientação nutricional. Isso vem dando muito certo até então. E é isso aí, eu vejo que as coisas tendem a crescer mais, apesar de a gente estar num momento crítico aí, do Covid-19, a gente tem algumas coisas acontecendo que faz a gente ficar meio parado, de mãos atadas, né? Mas se Deus quiser, logo as coisas voltarem ao normal, se Deus quiser, para melhor. E é isso, como a gente monta o treino, né? Sim, a gente tem que montar o treino de acordo com a especificidade, tá? Vamos supor, se o atleta é ciclista, a gente não vai fazer o atleta correr, né? É óbvio, se ele precisa pedalar, a gente não vai colocar ele para correr. Se o atleta é nadador, também a gente não vai fazer o cara pedalar para fazer treinos de ciclismo ou de corrida, né? Porque a gente tem que fazer treinos específicos na modalidade dele, certo? O sapão, 10 segundos, deixa cair. Vai. Aí já vem pro outro lado. 17, 18, 19, 20. Tocou. 1, 2, 3, 4, 5.
sua direita.